Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um Inglês que Cai na Prova. Hoje temos aqui a Fundação Carlos Chagas batendo forte num concurso aqui que é para, assim, nível superior completo, né? E para agente de fiscalização financeira. Aliás, um texto que, como é da área de informática, né? Então, informática, produção de banco de dados, é um texto bem pesadinho, sabe? Vale a pena a gente praticar. Você sabe que volta e meia eu gosto de trazer textos mais difíceis aqui, para a gente realmente elevar o nosso nível, sairmos da nossa zona de conforto, tá? Então eu não trouxe o texto na íntegra, ele é um texto meio grande, o concurso foi de 2009, vale a pena nós nos debruçarmos sobre esse concurso pelo grau de dificuldade e especificidade dessa prova, tudo bem? E pela banca em si, você sabe que aqui a gente vai resolvendo tudo o que me pedem, justamente para a gente atacar aí todos os segmentos e atacar aí todas as necessidades de vocês, tá certo? E vamos lá então, a gente começa com a nossa leitura de sempre, tá aqui ó, e um texto um pouquinho grande que já vem com aquela pegada bem Fundação Carlos Chagas mesmo, né? Quer dizer, algumas partes do texto assim ó, querendo que a gente complete com alguma coisa. Já posso olhar então aqui algumas opções. Posso dar uma dica? Pausa o vídeo agora, anota elas aí do lado pra gente ver qual melhor se encaixa lá no próprio texto, né? E aqui dá, opa, e aí a próxima, ai, que falha. E a próxima questão nossa vai querer saber qual é o verbo modal que melhor se encaixa. Bom, vamos dar uma olhadinha então? O texto diz o seguinte, olha lá, tá? Vem comigo. Ele diz, instruções para responder as questões de número 11 a 17, não vamos conseguir responder todas, né? Para esse texto que tá abaixo aí, ó. E ele diz o seguinte: Is Windows 7 worth it? Harry McCracken, PC World Monday, October 19th, 2009, ou seja, aqui ele está falando da origem do texto, né? Da onde veio, quem redigiu esse texto aí, que está fazendo uma pergunta. Ele está perguntando o seguinte, vamos grifar aqui, ó, o Windows 7 vale a pena? Worth significa valer a pena, tá? Texto feito pelo nosso Harry McCracken, que diz o seguinte, tá? Ele trabalha para PC World Monday, tá vendo, ó? E esse texto foi redigido em 2009, não significa que ele tenha sido usado numa prova de 2009, não. A gente tem aqui, ó, bom, esse é um concurso de 2009, eu não me lembro agora se a data de aplicação foi 2010, tá? Enfim, mas o edital tá aqui com a data do concurso, tá? Ele diz o seguinte, olha só, ele fala bem assim, ó. Reading about a new operating system can tell you only so much about it. After all, Windows Vista had far more features than XP. E ele quer uma conjunção aqui, né? Fell far short of it in the eyes of many users. To judge an operating system accurately, you have to live with it. Nossa, vamos lá. É o seguinte, ele fala assim, então ele está perguntando aqui no texto, né, no título, se vale a pena. Esse é o título do nosso texto, se o Windows 7 vale a pena. E daí ele fala assim, ó, ao ler, reading aqui a gente vai traduzir dessa melhor maneira, tá? Ao ler sobre um novo sistema operacional, isso pode lhe dizer muito sobre ele. Afinal de contas, o Windows Vista tinha, né, muito mais características no sentido de recursos do que o XP. Daí ele fala uma conjunção e ele diz assim, ó, fell far short of it. Isso aqui é ficar aquém, no sentido de deixar a desejar, ó, deixou a desejar aos olhos de muitos usuários. Espera aí. Ele vem falando de uma coisa boa, olha o que eu vou te fazer agora o raciocínio, ele vem falando o quê? Que o Windows Vista tinha muito mais recursos do que o XP, mas que deixou a desejar aos olhos de muitos usuários. Ou seja, eu tenho de um lado uma informação bacana, ele tem mais recursos, e do outro uma informação ruim. Ideia de contraposição. Eu preciso de uma conjunção adversativa para isso. Eu preciso de uma conjunção que eu venho falando de algo bom, mas... Porém, é nesse sentido. Eu vou fazer o quê? Eu vou traçar um outro panorama. Eu venho daí na contramão, trazendo um ponto negativo. E aí, dentro das opções que a gente tem aqui, ó, disso daqui, ó, as significa como, enquanto, while também é enquanto. Therefore significa consequentemente, portanto. Então não está dando essa ideia. Embora pode ser a palavra although ou as. Bom, essa a gente já descartou, né? Essa não. Estamos entre duas. O yet tem mais de uma tradução. Depende de como ele é usado. No final de uma frase, ele pode ser usado com o tal do tempo verbal do present perfect, que nós já falamos antes, e ele pode ter dois significados. Vem comigo, vamos ver, porque afinal de contas eu gosto de aproveitar para dar uma aulinha para você também, tá? Se eu digo assim, ó, esse é o tempo verbal do present perfect, tá? I haven't talked to Paul yet.
esse yet do final da frase tem uma tradução, tá? Mas se eu disser assim, ó, have you been to Japan yet? Esse yet é outra coisa. Então esse primeiro yet aqui, ó, ele significa ainda, e a frase está dizendo, eu ainda não falei com o Paul, tá? Agora, na frase de baixo, esse yet, que está sendo usado numa pergunta, ele tem o sentido de já. Ele funciona como um already. Então, have you been to Japan yet? Significa você já esteve no Japão. Mas isso quando o meu yet vem no final de uma frase, de um tempo verbal que a gente já comentou aqui anteriormente, que é um tal de present perfect. Present Perfect. Aliás, eu tenho um outro canal no YouTube que você pode ter uma aulinha um pouco mais específica e aprofundada, já que aqui não dá tempo, que é onde eu falo do Present Perfect para professores, que é o canal Inglês de Professor, né, lá no YouTube, Inglês de Professor. Lá você vai ter uma explicação mais aprofundada sobre esse tempo verbal. Tá legal? Que eu faço um confronto dele com o Simple Past. Bom, o que eu estou querendo dizer? Que o yet vai ter essas traduções nesta situação, mas no texto, vamos voltar aqui, ó, no nosso texto, ele está aqui, ó, né? Ele poderia estar aqui no meio da minha frase. Veja que tem uma vírgula aqui, ou seja, começando esse período daqui para cá, poderia. E quando o yet faz isso, quando o yet começa um período, ele pode vir inclusive no começo de uma frase, tá? Ou no começo de uma oração. Ele vai significar ainda assim, mesmo assim. Então dá uma ideia de contraposição. Então veja, eu acho que ele cai bem aqui para nós, hein? Olha o que está dizendo aqui, ó. Olha o que ele está dizendo, ó. Vamos de novo agora. Afinal de contas, então ele fala assim, ler sobre um sistema operacional novo pode te dizer muito sobre ele. Afinal de contas, o Windows Vista tinha muito mais recursos do que o XP. Ainda assim, deixou a desejar aos olhos de muitos usuários. Me parece que realmente aquela opção que a gente sem querer deixou vazar aqui, ó, realmente é a correta. O yet, ele traz essa melhor tradução para aquela questão ali. Tá bom? Então a gente soube completar aqui, agora a gente volta para o nosso texto. Ele diz, ainda assim, deixou a desejar por muitos usuários. Para julgar um sistema operacional de maneira precisa, accurately, precisamente, você tem que conviver com ele. Conviver, o live with, significa conviver. E ele diz assim, ó, over the past 10 months, I've spent a substantial percentage of my computing life in Windows 7, starting with the preliminary version and culminating in recent weeks with the final release to manufacturing edition. I've run it on systems ranging from an underpowered Asus 1000HE netbook to a potent HP TouchSmart all-in-one. And I've used it, isso aqui é present perfect, gente, tá vendo, ó? Isso aqui é exatamente o tempo verbal que eu coloquei aqui, ó. Esse cara aqui, ó, que o have, ele acaba sendo um auxiliar, só que ali no nosso texto ele está na forma contraída assim, tá vendo? Ele fala, and I've used it to do real work, not lab routines. Usually, I've run the operating system in multi-boot configurations with Windows Vista and or XP, so I've had a choice each time I turn the computer on. E ele quer saber qual modal que eu vou aqui, ó. Ele está falando que ele tinha uma escolha cada vez que ele ligava o computador. Então aqui, ó, ele está falando de escolha ou uma coisa ou outra. Optar por um Windows 7 ou uma versão mais antiga do sistema operacional. The call has been easy to make because Windows 7 is so pleasant to use. Vamos traduzir esse parágrafo e ver o que ele está dizendo? Ele fala assim, ó. Bom, vamos lá então. Over the past 10 months, ao longo dos últimos 10 meses, eu gastei uma porcentagem substancial da minha vida de computador, ou seja, minha vida com computação, né, no Windows 7, né? E ele diz assim, ó, começando com uma versão preliminar e culminando nas semanas recentes com uma o quê? Edição de fabricante de lançamento final, né? É isso, uma versão final de lançamento do fabricante. Tá? Aí ele fala assim, ó, I've run it. Esse run não é correr, tá, gente? Eu estou falando de linguagem de computador e eu estou falando de fazer o programa funcionar numa máquina. A gente fala no português rodar o programa, né? Ou, enfim, executar o programa, é nesse sentido. Então ele está dizendo aqui, ó, eu executei ele, né, o Windows 7, em sistemas que variavam de um Asus, com essas características aqui, ó, um netbook Asus fraco, underpowered, quer dizer fraco, até um o quê?
um potente HP Touch Smart, tudo num só, all in one, tá? E eu usei, olha como eu traduzo isso aqui sem ser ao pé da letra, tá? E eu usei para fazer trabalhos reais e não rotinas de laboratório. Geralmente eu rodo, eu rodo os sistemas operacionais em configurações multi-boot com Windows Vista ou um XP. De modo que I've had a choice, eu tive uma escolha. Então ele está falando aqui, eu rodei esse sistema operacional em configurações de multi-boot, de modo que eu tive uma escolha cada vez que eu ligava o computador. Aqui a ideia é de que optar por um Windows 7 ou uma versão antiga, mais antiga do sistema operacional. Então é como se ele estivesse perguntando, eu deveria optar, né? Então ele está falando que ele tinha duas escolhas. Eu deveria, deveria no inglês, que eu acho que é o que melhor cabe aqui, é um tal de should. Por que eu estou antecipando isso aqui? Porque eu já sei aqui, agora que a gente já resolveu essa primeira questão, quais são as opções que ele vai me dar dos verbos modais. Verbo modal é um verbo auxiliar que muda o significado de outro verbo, tá? Então quando eu digo, por exemplo, vamos lá, só para a gente fazer o raciocínio. I cook. Essa frase está querendo dizer, eu cozinho. Quer dizer que eu ponho comida na panela e faço, só isso que ela quer dizer. Eu posso melhorar o significado de um verbo ao colocar um verbo modal junto com ele. E os verbos modais, eles são muito situacionais, eles são muito contextualizados. Eles vão trabalhar numa tradução que depende do contexto da frase em que eles estão sendo usados. Então o que um verbo modal significa? Não sei, me mostra primeiro a frase em que ele está sendo usado e aí eu vou poder dizer como ele vai afetar o verbo que vem depois dele. Por exemplo, quando eu pego um can da vida e coloco aqui, esse can não está nessa lista, mas ele é um verbo modal. O passado dele está aqui, could. O can, ele vai fazer essa tradução dessa frase mudar um pouquinho. E ela passa a significar, eu sei cozinhar. O que muda em termos de significado, da primeira para a segunda? Ora, quando eu digo eu cozinho, está dizendo que eu coloco comida na panela e faço. Se fica bom ou não é outra história. Mas quando eu digo, I can cook, eu sei cozinhar. Opa, aqui necessariamente nesse contexto, o verbo modal ajudou a melhorar o significado do verbo cozinhar e significa que eu sei cozinhar, que a minha comida é boa. É isso que a frase significa. Então veja, me parece que dessas opções, diante dos verbos modais, que são altamente subjetivos, a melhor opção para completar essa frase seria o should. Eu deveria optar, vamos imaginar o should aqui nesse espaço, tá? Dizendo, eu deveria optar pelo Windows 7 ou uma versão mais velha do sistema operacional. E ele fala assim, que a decisão, the call, a decisão, sempre foi fácil de se tomar, porque o Windows 7 é tão prazeroso de ser usado. Tá certo? Aí ele continua dizendo assim, so why, vamos lá. So why wouldn't you want to run this operating system? Concern over its performance is one logical reason, especially since early versions of Windows Vista managed to turn PCs that ran XP with ease into lethargic underperformers. Você tem que ler devagar essa frase, com essas pausas que eu fiz, para entender que ele está dizendo o seguinte, então, por que você não iria querer rodar este sistema operacional? Ele fala assim, concern, que é no sentido de preocupação mesmo, né? Então, a preocupação com relação à sua performance é de uma razão lógica, especialmente já que as versões anteriores do Windows Vista conseguiram tornar computadores que rodavam um XP com facilidade em underperformance, quer dizer assim, de fraca performance letárgicos. Vai ser mais ou menos nessa tradução. Underperformance é alguém que tem uma performance baixa ou de baixo desempenho. Então, o Windows Vista conseguiu fazer isso. O Windows Vista conseguiu tornar PCs que rodavam um XP com facilidade em, como é que eu vou traduzir underperformance? Em computadores de baixo desempenho, isso aqui quer dizer de baixo desempenho, letárgicos. Ou seja, colocava o Windows Vista ali, o computador ficava mais lento, mas ele rodava bem antes. The PC World Test Center's speed benchmarks on 5 tests PCs showed Windows 7 to be faster than Vista, but only by little. I found it to be reasonably quick on every computer I've used it on, even the Asus Netbook, once I upgraded it to 2 GB of RAM. Vamos por partes de novo?
Então ele diz o seguinte, que as referências, daí eu tenho que vir para cá, referências do quê? Do PC World Test Center, ou seja, do Centro de Teste de Computadores do Mundo, né, de velocidade. Então, a referência de velocidade do Centro de Teste de Computadores do mundo todo, em 5 testes mostraram, 5 testes de PCs, mostraram que o Windows 7 a ser mais rápido do que o Vista, mas somente por um pouquinho. Então o Windows 7 realmente era mais rápido, mas por muito pouco. Aí ele fala assim, ó, I found it to be reasonably quick on every computer I've used it on. Even the Asus Netbook, once I upgraded it to 2 GB of RAM. Our lab tried Windows 7 on a Lenovo S10 netbook with 1 GB of RAM and found it to be a shade slower than XP. For details, see Windows 7 Performance. Então o que ele está dizendo aqui, ó? Ele diz assim, eu achei que seria, I found it to be, eu achei razoavelmente rápido em cada computador que eu usei ele. O cara está dizendo que ele instalou e ele achou rápido, tá bom? E ele fala assim, ó, o que ele diz aqui, ó, até mesmo no netbook da Asus, uma vez que eu atualizei ele para 2 GB de memória RAM, que é aquela memória, vamos dizer assim, mais rápida do computador, não é a memória de estocagem de grandes coisas, é a memória que trabalha pelo raciocínio do computador, certo? Aí ele diz assim, ó, o nosso laboratório tentou o Windows 7 num Lenovo S10, num netbook deles, com 1 GB de memória RAM, e, olha isso, descobriu que ele é a shade slower, um pouco mais lento do que o XP. Para detalhes, veja os testes de performance do Windows 7, né, do Windows 7. E aí o nosso texto, caminhando para o finalzinho, já diz o seguinte, here's a rule of thumb, olha o que ele está dizendo aqui, here's a rule of thumb that errs on the side of caution. Olha este verbo, que maluco! Eu tenho certeza que na sua vida acadêmica, você já deve ter visto, aliás, não precisa ser na sua vida acadêmica, no seu computador, a mensagem que dizia error. Error é erro mesmo, mas você sabia que isso aqui vem do verbo to err e que esse verbo significa errar mesmo? Que inclusive tem passado, quando diz erred com ed, isso é o passado do verbo err, que ele é esquisito, né? Ele tem um som que lembra aquela vaia de escola, err. Então é isso, gente, olha que louco que ficou a minha garrafinha, porque a tampa dela é azul, então ela está dando um conflito aí com o nosso fundo azul do inglês que cai na prova, tá bom? Mas você não estranha, eu estou num mega estúdio profissional, e aí, claro que essas coisas podem acontecer, mas isso porque a gente peca pela qualidade aqui para você, não é improvisado não. Olha que massa. E aí o seguinte, ó, dá uma olhadinha então aqui, vamos lá? Ele diz assim, então esse é um verbo que lembra muito aquela situação de escola, né, que você falava, é o verbo errar. Então ele fala assim, ó, here's a rule of thumb that errs on the side of caution. If your PC's specs qualify it to run Vista, get Windows 7. If they don't, avoid it. Microsoft's official hardware configuration requirements for Windows 7 are nearly identical to those it recommends for Windows Vista. A 1 GHz CPU, 1 GB of RAM, 16 GB of free disk space, and a DirectX 9 compatible graphics device with a WDDM1 point or higher driver. That's for the 32-bit version of Windows 7. The 64-bit version of the operating system requires a 64-bit CPU, 2 GB of RAM and 20 GB of disk space. Cara, nem é tão difícil de ler esse parágrafo mais do que parece. Ele está dizendo o seguinte, aqui ó, aqui está uma regra que erra a favor da cautela. Olha só, então, como assim erra, né, do lado a favor da cautela? Se, olha só uma regra que é para você fazer, né, com cautela. Se as especificações, specs, é a abreviação de specifications, que o cara colocou assim no texto, e a gente tem que estar um pouquinho acostumado com esse linguajar da área também. Que chato, né? Então ele fala, se as especificações do seu computador qualificam ele para rodar um Vista, adquira um Windows 7. Se eles não falarem isso, evite o Windows 7. Ele está dizendo que as exigências de configuração do hardware, ou seja,
que a gente fala como hardware? Porque a gente usa a mesma linguagem no português, né? Software e hardware. Quer dizer, da máquina oficial para a Microsoft, para o Windows 7, são praticamente idênticas àquelas que são recomendadas para o Windows Vista. Ou seja, o tipo de máquina que você tem que ter. Software é programa, hardware é o que compõe a tua máquina, é a parte física, tá? O tipo de máquina que você tem que ter para rodar o Windows 7 é praticamente a mesma que você teria aqui para rodar a configuração igual, praticamente a mesma para um Windows Vista. É isso que ele está dizendo. Que seria o quê? 1 GHz de CPU, 1 GB de memória RAM, 16 GB de espaço no disco livre, tá? E o quê? Um dispositivo de gráfico compatível com o DirectX 9, com o quê? Um WDDM 1.0 ou um driver maior, com mais capacidade, tá? Um driver melhor, tudo bem? E ele diz assim, ó, e isto é para o quê? A versão de 32 bits do Windows 7. Ah, olha o que ele diz agora, a versão de 64 bits do sistema operacional exige uma CPU de 64 bits, isso, 2 GB de memória RAM e 20 GB de espaço no disco. Legal? E aí ele terminou o nosso texto aqui. Na verdade, eu cortei ele para a gente não se alongar demais. Essa primeira questão a gente já tinha feito. A próxima era isso. O verbo que preenche corretamente a lacuna do verbo modal no primeiro parágrafo é o quê? Bom, a melhor opção que a gente viu no próprio texto é dizer a palavra deveria, não é verdade? Deveria. Então assim, ó, ele está falando de opções, né? Vamos retomar isso aqui então que ele fala? Ele fala assim, ó, que bacana. Então eu tinha uma escolha cada vez que eu ligava o computador, né? Então, optar pelo Windows 7 ou uma versão anterior, mais velha do sistema operacional. Ou seja, o verbo modal aqui me parece que eu deveria optar, né, pela versão do Windows 7 ou uma versão anterior. May é posso, não dá. Will é futuro, não cabe ali. Must é obrigação. Não, ele está falando que ele tem escolhas. Eu poderia ou eu deveria? Melhor opção de acordo com o contexto da frase. Realmente o should. Mas qual seria a melhor maneira mesmo de fazer essa resolução, tá? E aí essa dinâmica aqui às vezes não nos permite isso. Você jogar todas as alternativas. Então vamos lá aprender como que Fundação Carlos Chagas trabalha. Toda vez que ela te der um leque de opções para preencher um espaço, vai jogando todas ali. Jogue todas. Vai colocando a lápis, leia de novo e veja se fez sentido ou não. É a melhor maneira de você descartar aquilo que atrapalha o texto. Tá certo? Joga-se todas as opções ali e vê qual melhor se encaixa. O objetivo dessa aula era mostrar, sim, que aspectos gramaticais têm caído bastante nas provas há muito tempo, continuam caindo, né? Que a Fundação continua trabalhando com essa pegada de preenchimento de palavras no texto, que podem ser de qualquer ordem léxica, vai por mim, pode ser tanto assim, qualquer classe gramatical de palavras, pode ser um verbo, pode ser um substantivo, um adjetivo, não importa. Eles vêm simplesmente lá, tiram e te dão um leque de opções para você poder completar. Jogue todas no espaço e veja qual faz mais sentido. Beleza? Fundação Carlos Chagas gosta de trabalhar assim e está servindo de referência para outras bancas que também estão começando a fazer isso. Fique antenado, a gente só traz dicas aqui que funcionam para você já, nesse momento que você está precisando, coisas que são atualizadas. Então sim, outras bancas estão copiando esse modelo porque realmente é bastante exigente, torna a prova bastante difícil. Vejo vocês no nosso próximo programa e espero que tenha enriquecido aqui com vocabulário e expressões que, enfim, são destinadas aí na área de informática, poder te ajudar um pouquinho com isso. Tá certo? That's it, I see you. Bye. Precisou de mim? Saiba de me encontrar lá nas redes sociais, tá? Tchau, tchau.